Capítulo 7. O Espírito Santo e a Lei. Nota de rodapé. Notas de mensagem proferida em Xuanzhou, província de Fujian, 20 de novembro de 1935. Tradutor da versão inglesa. Nós, cristãos, devemos viver pelo Espírito Santo e não pela lei. Muitos não sabem o que é a lei. Por isso, são igualmente ignorantes quanto ao que é o Espírito Santo. Eles não sabem nem o que significa viver pela lei, nem o que significa viver pelo Espírito. Além disso, a razão do nosso fracasso na obra de Deus deve-se ao fato de trabalharmos pela lei e não pelo Espírito Santo. Trabalhar de acordo com a lei não dá poder, tampouco resultado espiritual, pois a lei trata do julgamento e não do poder. O que é a lei? A lei do Antigo Testamento não se limita apenas aos 10 mandamentos, mas estende-se também a centenas de regras e estatutos que foram posteriormente dados. Todos eles juntos constituem a lei do Antigo Testamento. Os filhos de Israel no período do Antigo Testamento tinham a lei. Da mesma forma, a Igreja do Novo Testamento também tem uma lei. Qual é realmente o princípio da lei? A lei é a vontade de Deus inscrita em pedra ou inscrita em papel, de 1 a milhares de artigos. Se as pessoas guardassem esses milhares de preceitos, serão capazes de distinguir o bem do mal, o certo do errado. Saberão onde devem e não devem ir, o que devem e não devem fazer. Isto é a lei, e é a lei da morte. Quando as pessoas se conduzem de acordo com essa lei morta, colocam Deus atrás de suas costas. Tal situação pode ser comparada à de um aluno que consegue cumprir as regras de sua escola sem jamais precisar ver o diretor, durante um mês inteiro, inclusive. Isto é o que é a lei. Todos os assuntos que apontam para o certo e o errado, o bem e o mal, tornam-se conhecidos por meio da lei escrita. Tudo que é guardado inteligentemente, isto é, pela mente, e não mediante a guiança do Deus que habita no mais íntimo, assim é também a observância da lei. Como no exemplo do aluno mencionado anteriormente e o diretor de sua escola, muitos têm o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, sem jamais precisarem ter qualquer comunhão com Deus. Tal conhecimento é inútil e tais pessoas estão debaixo da lei. Por este princípio, você pode entender quantas coisas são feitas debaixo da lei. Os homens amam a lei porque ela os faz conhecer o certo e o errado com muita facilidade. A maioria das pessoas tem medo de viver pelo Espírito. Preferem viver de acordo com certas regras. Embora guardar a lei seja algo rígido e morto, não obstante, também fácil, pois você é capaz de saber quantos artigos guardou e qual artigo deixou de observar. A lei afasta as pessoas de Deus, pois com ela os homens podem deixar Deus do lado de fora sem ter de se achegar a Ele. Mas nós, que conhecemos a Cristo como vida, nunca deveríamos viver novamente debaixo da lei. Devemos viver pela novidade do Espírito Santo. Veja Romanos, capítulo 7, versículo 6. Viver debaixo da lei. Agora vamos analisar o que é andar de acordo com a lei. Foi somente há alguns anos, isto é, em 1928, que comecei a compreender
o que significa guardar a lei. Eu já era pregador há alguns anos, mas ainda não sabia o que era isso. No que dizia respeito ao conhecimento teológico, eu consegui expô-lo. Contudo, não o conhecia na experiência prática. Naquele ano, após o Senhor ter me curado de uma enfermidade muito grave, eu estava me recuperando em uma praia e encontrei Simon Mick. Ficamos juntos ali. A saúde dele também estava debilitada e ele me pediu ajuda. Perguntei-lhe em que poderia ajudá-lo. E ele respondeu que seria ajudado se eu lhe dissesse se a cura divina era bíblica. Disse-lhe que Deus era com toda certeza capaz de curar. E, no entanto, Timóteo ainda usava um pouco de vinho. Epafrodite também esteve doente e não fora curado. E os olhos de Paulo haviam sido piorados, a tal ponto que ele não conseguia ver letras pequenas. Mas também mencionei muitos nas escrituras que haviam sido curados. Diante disso, o irmão Mick respondeu que a forma como eu havia respondido não era, na realidade, resposta alguma. Foi nesse exato momento que percebi instantaneamente o que era guardar a lei. Se a Bíblia nos desse os estatutos em passos sucessivos, poderíamos facilmente seguir a instrução de Deus. E isso poderia ser chamado de observância da lei. Mas Deus quer que tenhamos comunhão direta com Ele e sigamos a revelação que Ele nos dá. Somente assim o Espírito Santo pode operar. As pessoas gostam de ter tudo claramente definido na Bíblia. Por exemplo, quanto à própria questão da cura divina, gostaríamos que a Bíblia declarasse com clareza se Deus nos curará ou não. Todavia, na Bíblia temos por um lado enfermidades curadas e por outro, enfermidades não curadas. A Bíblia não estabelece uma regra sobre esse assunto, pois como em todas as coisas, Deus não quer que sua igreja guarde apenas a letra morta, sem vir diante dele para pedir. Ele se agrada em ver-nos orar perante ele e esperar silenciosamente. Ele não quer que depositemos confiança em nada a não ser nele mesmo. A lei é o desejo passado de Deus, não o seu desejo presente. Os homens sempre tentam conhecer o desejo presente de Deus por meio de seu desejo passado. Mas Deus busca que tenhamos comunhão com Ele. E, por meio do Espírito Santo, venhamos a conhecer o seu desejo presente. Ele não quer que apenas guardemos a lei. Portanto, precisamos ter comunhão renovada com Deus todos os dias, a fim de conhecer a sua vontade. A lei produz um efeito indireto quando está regulando a vida de alguém. Contudo, Deus não deseja pré-ordenar o dia a dia da vida da igreja. Ele quer nos ensinar a manter uma comunhão momento a momento com Ele, para que conheçamos a sua vontade a nosso respeito. Se eu estabelecesse regras rígidas para a vida de um determinado obreiro, ele poderia cumpri-las por um dia, uma semana ou até um mês, sem jamais precisar ter comunhão comigo ou consultar-me sobre qualquer assunto. Tal é o efeito da lei. Todos que são capazes de fazer a vontade de Deus sem jamais ter comunhão com Ele, estão apenas guardando a lei. Em Xangai, eu tinha um empregado. Ele era um irmão no Senhor. Um dia percebi como era de fato melhor para mim servir ao Senhor com o meu espírito e não pela lei. Porque era isso o que o Senhor desejava. Quis testar isso para ver se conseguiria tratar meu empregado com o espírito e não com a lei. Em circunstâncias comuns, é geralmente conveniente seguir a lei que está estabelecida. Se eu estabelecesse leis e diretrizes, meu funcionário acharia fácil segui-las e eu mesmo também teria de cumpri-las. Mas combinei com meu empregado que não lhe daria nenhuma instrução antecipada e que ele não deveria decidir por si mesmo, mas vim me perguntar em cada ocasião, antes de fazer qualquer coisa.
Várias vezes, enquanto eu conversava com um amigo, ele interrompia a nossa conversa e perguntava se eu queria comer ou beber algo. Eu lhe dizia para ele esperar. Como resultado, meu subordinado achou muito mais fácil servir de acordo com regras do que ter que me perguntar a cada vez. A partir disso, podemos ver que guardar a lei é bastante fácil, mas trabalhar de acordo com a direção do Espírito Santo não é tão fácil. Seja fácil ou não, o desejo de Deus é claro. Não podemos pegar o caminho mais fácil. Devemos andar no caminho ordenado por Deus, que é não viver debaixo da lei, mas viver debaixo do Espírito. Vida no Espírito. A vida no Espírito não tem regra fixa. Ela deixa de lado todas as regras mortas e busca diretamente a vontade de Deus. Pode ser comparada à ilustração do meu empregado mencionado anteriormente. Depois de varrer o chão, ele não sabe qual deve ser o próximo trabalho a fazer. Ele deveria servir a refeição ao meio-dia ou fazer qualquer outra coisa? Pois a vida do Espírito é exatamente assim. Trabalhar apenas quando há revelação do Espírito Santo e, nas demais ocasiões, simplesmente esperar no Senhor. Citemos outro exemplo. Como sabemos se uma pessoa está salva e pronta para o batismo? Devemos examiná-la em relação a cada artigo da verdade sobre a salvação e o batismo? E se ela souber responder todas as perguntas, poderá então receber o batismo? Isto seria fazer as coisas de acordo com a lei. Por outro lado, suponha que você encontre uma senhora idosa que trabalha no campo, analfabeta e leiga quanto à terminologia bíblica. Você a questiona sobre sua regeneração, arrependimento, perdão e assim por diante. Ela não é capaz de responder a nenhuma dessas perguntas. Porém, ela tem paz em seu coração. Você permitirá que ela seja batizada? A questão não reside em saber se a candidata ao batismo consegue passar pelo seu procedimento e responder a várias de suas perguntas. Está em saber se ela está realmente salva. Muitas pessoas do campo não estão familiarizadas com a terminologia, mas possuem verdadeiramente paz e alegria do Senhor no seu interior. Tais pessoas, embora suas mentes sejam menos instruídas do que nossas, suas almas são verdadeiramente salvas. Durante reuniões em Xangai, para o partir do pão, desconhecidos frequentemente nos visitavam, sem aviso prévio. Quanto tempo devemos pedir que esperem antes de lhes permitir participar do pão e do vinho? Esperar uma semana, um mês, de acordo com alguma outra regra? Se sabemos que o visitante está salvo, não podemos convidá-lo imediatamente para participar do pão e do vinho? Com certeza não deveria haver necessidade nenhuma de esperar. Jamais estabeleçamos qualquer lei, mas deixemos o Espírito Santo operar em cada pessoa. Tudo na Bíblia é vivo, isto é, vivo no Espírito Santo. Se transformarmos todas as coisas bíblicas em regras e regulamentos, elas se tornam mortas. Para que a verdade bíblica seja viva, ela deve estar no Espírito. Considere, por exemplo, como em certa ocasião você recebeu uma mensagem do Senhor, a pregou e muitos foram salvos. Na vez seguinte você pensou que, como da última vez em que ministrei essa mesma mensagem, ela salvou muitas almas, certamente eu vou obter o mesmo resultado novamente. Então você decide pregar a mesma mensagem, mas desta vez ninguém foi salvo. Você reflete que a mensagem que salvou almas antes, sem dúvida salvaria almas de novo. Todavia, esta mensagem não salvou alma alguma depois. Percebamos que a mesma mensagem, se for ministrada no Espírito, pode e de fato salvará almas. Contudo, se for repetida de acordo com a lei, não pode salvar almas.
Tal é a diferença entre aquilo que é feito de acordo com o Espírito e aquilo que é feito de acordo com a lei. Tudo o que não é segundo a viva guiança do Espírito Santo é a lei. Quão frequentemente usamos a direção passada do Espírito Santo com a direção de hoje? Contudo, precisamos aprender que uma direção passada, quando usada hoje, se transforma em uma questão da lei. Não imagine que pelo fato de o Espírito Santo ter guiado no passado, ele necessariamente dará a mesma direção hoje. Copiar a direção de ontem é andar de acordo com a lei. Mesmo ao obedecer à verdade bíblica, isso também pode se tornar uma questão de obedecer à lei. Hoje, se você recebe o batismo apenas porque a Bíblia assim o diz, sem também ser guiado interiormente pelo Espírito, isso também pode se transformar em uma questão de guardar a lei. Devemos fazer o que a Bíblia diz, somado a ter uma guiança interior. A junção desses dois aspectos proporciona um caminhar preciso. Alguém argumenta que, pelo fato de a Bíblia não dizer que determinada coisa é errada, portanto ela deve ser certa. Isto é inteiramente uma questão de lei. Muitos escrevem perguntando: se fazer ou dizer tal coisa é errado? Minha resposta é: você tem o Espírito Santo em você? Se tem, por que não aprender a conhecer a direção do Espírito Santo no seu interior? Eu não sou adivinho, por isso não posso saber a vontade de Deus para você. Em vez disso, você deve aprender a reconhecer a guiança interior do Espírito Santo. Ao viver de acordo com a guiança do Espírito Santo, a primeira pergunta que deveríamos nos fazer é: o que o Espírito Santo diz? Deixe para perguntar o que a Bíblia diz um pouco mais tarde. Pergunte primeiro o que o nosso interior diz. Hoje, a maioria dos crentes procura primeiro ver o que está na Bíblia, não perguntam primeiro para o Espírito Santo neles. Isto é bastante anormal, eu diria. Os crentes do Novo Testamento têm o Espírito Santo habitando neles, o que é uma realidade preciosíssima. Devemos aprender a conhecer a direção do Espírito em nosso interior. Na Bíblia, pode-se encontrar uma distinção entre princípio e mandamento. Um crente precisa, de fato, guardar o mandamento da Bíblia, mas também deve praticar o princípio por trás do mandamento. Por exemplo, consideremos o assunto do uso do véu. Se você pratica o uso do véu simplesmente por causa de 1 Coríntios 11, você continua como se estivesse descoberta. Pois quem quer que guarde a palavra da Bíblia sem ter a direção do Espírito ao guardá-la, não está agindo de forma diferente daquele que desobedece a palavra. Tal observância é uma observância da letra e é apenas de aparência. A questão, portanto, é: o que o Senhor diz em seu interior? Se é de fato o Espírito do Senhor quem o guia a obedecer a determinada verdade da Bíblia, sua ação é verdadeiramente uma obediência a Deus. O período do Antigo Testamento foi a dispensação da lei. Hoje, porém, é a era do Novo Testamento. Infelizmente, a igreja hoje tem cristãos judaizados demais. Eles tomam a Bíblia como a lei e tentam guardar a lei. Muitos simplesmente perguntam aos outros o que deveriam fazer. Isso mostra que são incapazes de buscar o Espírito Santo que está dentro deles. Todas essas ações são anormais. A guiança do Espírito, confirmada pela Bíblia. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Muitos supõem que, se não conhecessem a letra da Bíblia, não poderiam conhecer as regras de uma vida santa. Assim pecariam todos os dias. Na verdade, porém, o oposto é a realidade. Depender da guiança do Espírito Santo é muito melhor do que depender da nossa própria observância da Bíblia. Pois nós podemos esquecer, mas o Espírito de Deus nunca esquece. Você provavelmente perguntará: se a obra do Espírito Santo é tão importante, por que ainda precisamos da Bíblia Sagrada? Em teoria, a guiança do Espírito em nosso interior deveria ser suficiente,
Mas na prática, como a nossa compreensão da direção interior está sujeita a erros, ainda necessitamos e muito da Bíblia Sagrada. Em outras palavras, embora sigamos a guiança interior do Espírito Santo, e não apenas o ensino da Bíblia Sagrada, ainda assim conferimos a nossa guiança interior diária com a Bíblia. À medida que obedecemos tanto à direção interior quanto à exterior, estamos verdadeiramente obedecendo a Deus. Portanto, devemos ter a direção do Espírito no interior e obedecer o ensino da Bíblia no exterior. Devemos sempre aferir a nossa guiança interior pelo ensino da Bíblia. Se ela não concordar com a Bíblia, tal direção não é do Espírito Santo, mas a atuação da nossa própria emoção. A raiz de todas as coisas reside no interior. Em Shifu, 2 pessoas me perguntaram certo dia se deveriam deixar a sua denominação. Respondi-lhes que não sabia. E elas disseram, então, isso significa que o senhor se opõe a que deixemos a nossa denominação? Então, em vez disso, perguntei-lhes, posso lhes perguntar como vai a vida na denominação? A sua vida interior, enquanto estão na denominação, está transbordando? Se estiver, vocês devem permanecer nela. Caso contrário, devem sair. Portanto, não é uma questão de certo, errado, mas uma questão de vida. Também em Shifu, uma conhecida senhora missionária procurou-me 3 vezes para falar sobre seitas. Nas 2 primeiras ocasiões, recusei-me a conversar com ela. Na última ocasião, devido à determinação dela e também por eu ser guiado pelo Espírito Santo, usei apenas 5 minutos para conversar com ela. Depois tomamos chá juntos. Eu simplesmente disse a ela que eu estava em um grande círculo e que ela estava em um pequeno círculo dentro desse grande círculo. 2 dias depois, ela veio logo cedo de manhã me ver para dizer que, na noite anterior, havia enviado 3 cartas de renúncia. Eu disse a ela, você não deve ser influenciada por mim. Esta coisa só deve ser feita por Deus. Somente Deus pode dizer para você deixar uma denominação. Bem, respondeu ela, ontem à noite, ao buscar Deus, vi que o pequeno círculo, dentro do grande círculo, é um estado escolhido pelos homens. E tal escolha do homem é pecado. Senti que era a vontade de Deus que eu deixasse a denominação. Então, ontem à noite me levantei e escrevi essas cartas de renúncia. Eu apertei a mão dela. A partir de então, ela andou positivamente no caminho do Senhor. Nós que fazemos a obra do Senhor, devemos ter o cuidado de ensinar os crentes que permitam não apenas que a Bíblia os guie, mas também que o Espírito Santo os oriente interiormente. Não devemos usar padrões exteriores para unificar os santos, a fim de manter uma harmonia externa. Se assim for, o Espírito Santo não terá lugar nem vazão. Não devemos ser um Moisés dando às pessoas apenas a letra da lei, pois a nossa lei é o Espírito Santo. A lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus. Veja lá em Romanos, capítulo 8, versículo 2. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. A unção do Espírito Santo que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, e assim como ela vos ensinou, permanecei nele. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Devemos aprender a dar ouvidos à guiança do Espírito Santo em nosso interior. Ao apenas guardarmos a lei exterior, podemos acabar vivendo separados de Deus. Mas se vivemos pelo Espírito no interior, não podemos por um só momento nos afastar de Deus.